Boa tarde a todas, todos e todes. No programa Matutando Círculos de Cultura de hoje, dialogaremos sobre o advento da educação inclusiva e a ressignificação da pessoa com deficiência como sujeito de direito. A educação é reconhecida como direito público subjetivo, porém, o acesso a ela por pessoas com deficiência tem sido atravessado por dificuldades específicas relativas às concepções sociais de incapacidade destas em aprender em ambientes mais heterogêneos. No entanto, é perceptível a mudança que tem ocorrido nessa compreensão, forjada pelo que podemos chamar de advento da educação inclusiva, representada, sobretudo, pela adoção dos princípios estabelecidos desde 1994 na Declaração de Salamanca. Eu sou a professora Raclene Ataide de Faria, professora da área de Ciências Sociais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Goiânia Oeste. Sou uma mulher negra, com tom de pele não retinto, cabelos castanhos escuros, cacheados à altura dos ombros. Estou com um vestido preto, um colar prateado um pouco avantajado. Ao fundo há uma parede branca e eu falo com vocês nesse modelo remoto, nesse formato remoto aqui do meu ambiente de trabalho em casa. Para o Matutar de hoje, temos como convidada a professora Vanessa Dalladea. A professora Vanessa é docente da Faculdade de Educação Física e Dança e do mestrado profissional de Ensino na Educação Básica na área de inclusão da Universidade Federal de Goiás, instituição na qual ela é diretora do Núcleo de Acessibilidade. Ela é graduada e pós-graduada em Educação Física pela Universidade Federal de Campinas, com pós-doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem publicações sobre educação inclusiva, síndrome de Down, envelhecimento, educação e saúde. Professora Vanessa, é um prazer tê-la aqui conosco para o diálogo de hoje. Olá, Raclene. Boa tarde a todas, todos e todes. Então, só me audiodescrevendo rapidamente, eu sou uma mulher branca, de cabelos encaracolados e curtos, uso uma blusa jeans, estou com um fone branco. Atrás de mim tem um quadro referente a um trabalho que a gente faz de dança inclusiva e uma pequena cadeira de rodas, para trazer um pouquinho aí para a gente o nosso tema, que é um tema tão importante, tão rico, tão atual e tão necessário. Então é um prazer enorme estar hoje aqui com vocês, fazendo essa discussão. Professora Vanessa, quando pensamos na adoção de práticas inclusivas na educação brasileira, nós estamos nos referindo a um processo historicamente recente. Se formos datar, será possível situar essa mudança de paradigma nos anos de 1990. Isso, claro, sem desconsiderar que ela decorre de um processo de mobilização supranacional que remonta aos anos de 1940 na Europa. Quando as matrículas de pessoas com deficiência começaram a acontecer de modo mais sistemático nas escolas regulares e em salas de aula comum, era muito comum a queixa de docentes de que não estavam preparados para atuarem com esse público. Bom, tendo em vista a sua atuação na formação de profissionais da área da educação, gostaria, professora, que você nos dissesse, a partir do que você percebe sobre esse processo formativo, se nós estamos, de modo geral, avançando, tanto na formação inicial quanto continuada
de docentes na perspectiva da educação inclusiva? Tá certo, Raclene, ótima pergunta. Para a gente falar de formação de professores para a educação inclusiva, primeiro eu gostaria de falar muito rapidamente o que é educação inclusiva, do que nós estamos falando, né? Quando a gente fala de educação inclusiva, muitas pessoas remetem diretamente, né, o seu pensamento para as pessoas com deficiência. E, na verdade, quando a gente fala de educação inclusiva, a gente fala daquela educação que dá direito a todos, a todas as pessoas estarem e aprenderem na escola, sem exceção, né? Então, a educação inclusiva é essa, a que dá possibilidades e condições de aprendizagem para todas as pessoas que estão na escola. Para a gente ter uma educação inclusiva de qualidade na escola, a gente precisa ter, pensando nas pessoas com deficiência, né? A gente precisa ter a educação especial como colaborativa, né? Então, as pessoas com deficiência, elas necessitam de alguns atendimentos educacionais específicos. Mas também existe uma grande crença de que a pessoa com deficiência precisa de muita coisa para estar na escola. E muitas vezes a escola faz de tudo para fechar suas portas, com medo, né, de não atender com qualidade. 85% das pessoas com deficiência, segundo as nossas pesquisas e outros pesquisadores, têm pequenas necessidades específicas. E com uma escola com boa formação, melhor preparada, dá conta de atender, né? Então, considerando isso, né, que quando a gente está formando para a educação inclusiva, a gente está formando para uma educação para todos, a formação, ela sempre tentou atender, né? Uma formação para que o professor desse conta de atender a todos, né? Mas isso, na verdade, não vem melhorando agora, né? E o processo formativo também vem sendo ampliado nesse momento. Hoje, na Lei 13.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão, a gente tem um item que diz, né, que os processos de formação, e aí não fala só de professor não, de todas, né, devem ter conteúdos ou disciplinas referentes à pessoa com deficiência. Muitas instituições estão atendendo, algumas atendendo só agora, né? E olha quanto tempo se passou aí que você falou dessa luta de direitos, né? Desde lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos, depois com a Declaração de Salamanca, mais recentemente com a Lei Brasileira de Inclusão, né? Então, a gente ainda está caminhando, mas a gente tem visto a maior parte dos cursos colocando disciplinas que tratem o tema e conteúdos também em outras disciplinas. Muito obrigada, professora. E por mais que o caminhar, às vezes ele não seja num ritmo muito acelerado, eu acho que, de todo modo, estarmos caminhando já é alvissareiro. Sobretudo pensando na formação de profissionais que estarão ali lidando com esse público diverso e que inclui, como muito bem lembrado por você, o público de pessoas composto por pessoas com deficiência, né? Bom, seguindo nesse diálogo, professora, se a gente for pensar, né, então, no paradigma da educação inclusiva, eu diria que ele nos convida a repensar o nosso aporte teórico, a nossa prática pedagógica, e, consequentemente, também as concepções que temos sobre a capacidade de aprendizagem, de desenvolvimento pessoal e de autodeterminação de todas as pessoas, mas eu gostaria de chamar a atenção especialmente para as pessoas com deficiência. Aproveito para destacar que as concepções pessoais de qualquer pessoa, e conosco, docentes, não é diferente, são construídas a partir das relações que as pessoas estabelecem em sociedade e com as pessoas com as quais convivem. A convivência social com pessoas com deficiência é fruto do reconhecimento, no âmbito legal, de que elas são sujeitos aos quais o direito público à educação deve ser garantido,
tem possibilitado a ressignificação dessas pessoas como humanas, como capazes. Diante disso, e a partir dos trabalhos que você tem desenvolvido, queria que você dissesse para a gente um pouco como que você percebe a importância da convivência a longo prazo de pessoas com e sem deficiência para a superação das concepções de incapacidade que social e historicamente foram construídas sobre elas. Tá certo. Muitas modificações estão acontecendo na sociedade e na escola, inclusive na formação, né, como foi o seu questionamento anterior, a partir da presença das pessoas com deficiência nas escolas, nas universidades, no campo de trabalho, né? E isso, para mim, é muito bom, né? Algumas pessoas falam, mas professora, os espaços não estão preparados para receber essas pessoas. E aí eu também trago um questionamento, né? Será que eles estarão preparados se essas pessoas não chegarem nos espaços, né? Além de pesquisadora, como você muito bem me apresentou, eu também sou mãe de uma adolescente com síndrome de Down. E ela está na educação comum desde 1 aninho de idade. E o que a gente tem visto, né, nesse caminhar, para além do que confirma o que a gente tem visto nas pesquisas, nos estudos, né, é que nessa última escola que ela já esteve durante 10 anos na mesma escola. Muitos dos colegas dela estão com ela há muitos anos. Os colegas se esquecem que a Ana Beatriz tem síndrome de Down, né? E a tratam como os demais colegas, ao mesmo tempo que abraçam algumas das suas necessidades ou alguns dos seus comportamentos inadequados, né? Auxiliando. Então, quando a gente fala, né, da diversidade dentro da escola, dentro da universidade, dentro da sociedade, é uma oportunidade das pessoas sem deficiência também terem uma formação diferenciada, né? Isso é um papel da escola. A escola não está ali só para passar conteúdos disciplinares, né? Faz parte do papel da escola formar pessoas mais humanas, que atendam o direito das demais pessoas, que conheçam a diferença e que respeitem a diversidade, né? Ao mesmo tempo, essa inclusão, ela é fundamental para a própria pessoa com deficiência, né? A Ana Beatriz, a minha filha, ela vivencia e ela interage, né, com as eficiências e as deficiências dos colegas dela sem deficiência, né? Ela aprende no convívio. Hoje, quando a gente sai com ela para passear ou para casa de alguém, ela sabe conviver, né? Porque ela convive num mundo diverso, né? E, ao mesmo tempo, ela tem como direito, assegurado pela legislação que você muito bem colocou e outras, né? O direito à aprendizagem. Os conteúdos da escola, eles são fundamentais para qualquer pessoa, inclusive para as pessoas com deficiência, né? Então, é muito importante essa presença das pessoas com diferentes características nesses espaços. Muito obrigada, professora, e é muito importante você nos relembrar que, na realidade, os aprendizados não acontecem no vazio cultural, no vácuo de relações, na ausência de relações. É nesse complexo de relações, nos demais ambientes da vida, que os aprendizados mútuos acontecem. E não são só pessoas com deficiência que aprendem, todos aprendem conteúdos, mas aprendem mais do que conteúdos. Então, extremamente importante você nos trazer isso. Bom, no episódio de hoje estamos dialogando com a professora Vanessa Dalladea sobre o advento da educação inclusiva e a ressignificação da pessoa com deficiência como sujeito de direito. Siga conosco. Teremos em breve intervalo e voltaremos já.
No bloco anterior, dialogamos com a professora Vanessa Dalladé a respeito da educação inclusiva e da ressignificação da pessoa com deficiência como sujeito de direito. Professora, embora, enquanto educadoras, estejamos atuando com o propósito de que a educação inclusiva se torne uma prática cada vez mais consolidada, é preciso admitir que ainda há um longo caminho a ser percorrido, sobretudo porque não é possível romper com práticas e concepções historicamente arraigadas de modo abrupto. Há um processo nisso. Então, abordando mais especificamente as pessoas com deficiência intelectual, sobretudo por serem sobre essas pessoas sobre quem mais recaem as dúvidas quanto à capacidade de desenvolvimento, de aprendizagem e de realização eficiente em relação a tarefas diversas, te peço que aborde, preferencialmente no âmbito da esportividade de alta performance, há lugar para as pessoas com deficiência intelectual? Que pergunta, hein, Raclene? Que ótimo, né? A Lei Brasileira de Inclusão, né, ela diz que a pessoa com deficiência, ela não deve ser excluída de nenhum espaço, né? Inclusive do esporte de alto rendimento. A gente tem o movimento paralímpico e as Paralimpíadas, que é um espaço de grande visibilidade, né, das pessoas com deficiência. É um espaço importante, que principalmente a partir das Paralimpíadas, que aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente teve maior visibilidade dessas práticas e das pessoas com deficiência e as suas eficiências no esporte, né? Mas você tocou num ponto importante, né? Nas Paralimpíadas, a gente vê e a gente vem pesquisando e comprovando pouca participação da pessoa com deficiência intelectual. Algumas das modalidades têm classes específicas para a pessoa com deficiência intelectual. No entanto, a deficiência intelectual, né, como o autismo, ela é um espectro, né? Existem pessoas com diferentes características. E, por exemplo, a pessoa com síndrome de Down nunca foi para uma Paralimpíada. A gente não teve nenhuma participação de uma pessoa com síndrome de Down numa Paralimpíada. Por quê? Porque para ir para a Paralimpíada, ela vai competir com pessoas com outras deficiências intelectuais menos significativas, né? E que a deficiência intelectual, ela interfere na eficiência esportiva, né? Então, isso é importante da gente dizer. A gente, a 2018, fez uma pesquisa bastante ampla, que deu resultado ao programa Mergulho, né? Que é um programa de televisão, que tem 25 edições, né? E ele pouco aborda a pessoa com deficiência intelectual. Mesmo a gente tentando trazer essa discussão, entrevistar pessoas com deficiência intelectual, a gente encontrou poucas pessoas no alto rendimento, né? Então, é uma discussão que a gente vem fazendo. Acabamos de publicar um artigo na USP sobre essa questão da não participação da pessoa com síndrome de Down nas Paralimpíadas e da pouca participação da pessoa com deficiência intelectual no esporte de alto rendimento. Importante informação, importante e preocupante. Bom, professora, quando nós observamos os dados sobre a matrícula geral e sobre a matrícula do público-alvo da educação especial, a partir de dados divulgados no Censo Escolar da Educação Básica, entre os anos de 1998 e o ano de 2020, é possível perceber que neste marco temporal de 22 anos, houve redução na quantidade geral de matrículas na educação básica brasileira. Para que se tenha uma ideia, em 1998, havia mais de 51 milhões de matrículas na educação básica. E em 2020, essa quantidade reduziu para pouco mais de 47 milhões. Por outro lado, quando a gente observa
A matrícula de estudantes público-alvo da educação especial, nesse mesmo período de 22 anos, de 1998 a 2020, nós observamos que a quantidade de estudantes público-alvo da educação especial quase quadruplicou. Então, nós tínhamos 337 mil matrículas, aproximadamente, um pouquinho mais, em 1998, e tínhamos, em 2020, 1.300.000 matrículas. Então, considerando esses dados, o que você poderia, né, abordar aqui para a gente, considerando aqui os âmbitos da docência e da pesquisa, quais argumentos você poderia nos apresentar para que nos mantenhamos firmes na defesa e no fortalecimento de atitudes e práticas inclusivas? Afinal, esse público está chegando na escola. Sim, que bom, né? Como eu tinha dito anteriormente, que bom que estão chegando, né? A gente tem que se manter firme na luta, né? E na conquista de uma educação cada vez mais inclusiva, por vários fatores. Eu vou trazer 2 fatores aqui para a gente, né? O primeiro é o direito, né? Esse direito que vem sendo conquistado principalmente desde 1948, né? Com a Declaração de Direitos Humanos, que iniciou uma luta muito grande da pessoa com deficiência por essa inclusão a partir da década de 70, né? E aí, em 90, quer dizer, parece bastante tempo, né? De uma conquista para outra. Então, é uma conquista que foi muito suada. A partir de 90, você colocou a Declaração de Salamanca, e a gente tem muitos documentos importantes no Brasil, né? Outro marco importante que foi fundamental para esse aumento do número de matrículas, mesmo com a redução do número geral, né, que você apontou, é a criação da política da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, né? Ela foi fundamental e ela também alavancou. E por que ela alavancou? Porque junto com a política, e não existe política que faça nada sozinha, né? Vieram ações e políticas públicas, investimento na escola, investimento na formação docente, investimento na formação das famílias, para que elas conhecessem o seu direito, né? E a importância de ir para a escola regular com seus filhos, né? Então, o primeiro ponto é o direito que foi longamente buscado, né? E é uma conquista que a gente deve respeitar e cuidar com retrocessos, né? Como vem tendo muitas tentativas de retrocesso nessa inclusão da pessoa com deficiência. E o segundo e mais importante fator, por que a gente deve lutar pela educação inclusiva, por uma escola inclusiva? Porque a gente quer uma sociedade melhor, né? A gente quer que a sociedade seja mais inclusiva, seja mais humana, seja solidária, né? Seja mais justa, que as pessoas aprendam a lutar pelos seus direitos, mas também aprender a lutar pelos direitos dos outros, né? Que as crianças aprendam a ter alteridade, a se colocar no lugar do outro, né? Do seu colega sem deficiência e com diferentes características, né? Dessa diversidade que está cada vez mais indo para a escola, né? E é isso que a gente carece. Além dessa luta, que a gente deve ter por vários motivos, eu citei 2, a gente ainda tem que buscar que os direitos aconteçam para que essa inclusão continue acontecendo, com melhores condições para professores, mais formação, mais investimento na escola, né, e na sociedade, para que essas pessoas consigam chegar nas escolas. Excelente, é importante sempre lembrarmos que a diversidade é o que há. O grupo humano, por mais que a gente o pense em categorias, ninguém está totalmente enquadrado conforme a priori se possa pensar e imaginar a partir de determinadas categorias, né? Então, mesmo quando a gente pensa em grupos de pessoas com deficiência, a gente está pensando também na pluralidade, na diversidade.
porque essa é a grande característica do humano. E muito importante quando você diz, né, sobre a adoção, da importância da adoção do paradigma da educação inclusiva, porque ele se assenta exatamente nessa esperança de que as especificidades elas não sejam argumentos para a promoção da desigualdade, para a promoção da exclusão, mas que para que possamos construir relações sociais mais amplas, inclusivas, fraternas e acolhedoras. Bom, nós agradecemos muito, professora Vanessa, a sua participação aqui hoje, a esse diálogo tão gostoso, tão bacana, assim como agradecemos também a toda a equipe pedagógica e técnica que dão vida e forma ao projeto Matutando e a cada uma e cada um de vocês que nos acompanharam na edição de hoje. Para saber mais sobre a temática, o advento da educação inclusiva e a ressignificação da pessoa com deficiência como sujeito de direito, você pode acessar o referencial bibliográfico e audiovisual que apresentamos aqui ao lado e acompanhe também nas nossas redes sociais. Inscreva-se e venha matutar conosco nesta nova temporada do Matutando Círculo de Culturas. Até lá!